Nós já oramos, mas eu gostaria de uma vez mais orar diante do Senhor, né, para somar, né, também nesse clamor, um pedido para que nós sejamos socorridos. Que nesse tempo que vamos estar vivenciando a partir de hoje, seja de fato um tempo que Ele mesmo tenha preparado, e assim possamos receber a palavra do alto. Nosso maravilhoso Pai, uma vez mais recorremos ao trono da Tua graça. Tu bem sabes que sem Ti nada somos, nada podemos. Nós clamamos que o Espírito Santo derrame sobre nós a unção, derrame sobre nós a luz, para que possamos ver conforme Tu vês. Desejamos que Ele tenha liberdade neste ambiente, no meio dos Teus santos, em nós, entre nós, para que este ajuntamento que inicia-se hoje, dentro dessa perspectiva, possa ser levado a bom termo até o seu dia final. Fala-nos, pois o Teu povo deseja ouvir. Ajuda-nos, nós Te suplicamos, em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Antes de nós lermos algumas porções das Escrituras Sagradas, permita-me dizer aqui algumas palavras introdutórias, até concernente ao tema que o Senhor levantou o coração dos irmãos aqui desta região. Não ameis o mundo. De fato, é algo extremamente necessário que toquemos nesse assunto. O que temos percebido, assim, em outras realidades, em outros contextos, é que, de fato, nós temos visto o mundo e seus tentáculos atingirem o povo de Deus de maneira inimaginável. E nós precisamos buscar o socorro da palavra do Senhor, para que, através desse socorro, através da palavra, nós possamos realmente estar protegidos nesse tempo do fim. Possamos estar cercados pela Sua graça, para que nós estejamos isentados desse mundo. O Senhor Jesus quer que nós permaneçamos nesse mundo. Na sua oração dominical, né, dirigida ao Pai, Ele disse: não peço que os tires deste mundo, mas que os guarde do mal. E esse mal ali é um substantivo, é algo que refere-se ao maligno. Sejamos guardados desse mal. O Senhor não quer que nós saiamos. Primeiramente, o que Ele faz conosco? Ele nos tira deste mundo, pela obra do novo nascimento. Ele nos saca deste mundo. E depois de Ele nos tirar deste mundo, com a Sua vida em nós, Ele nos envia para esse mundo. Mas agora como aqueles que serão luz nesse mundo, que serão sal nessa terra. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. E buscando diante do Senhor um caminho para que estivéssemos juntos nesse tempo, os irmãos vão perceber ao longo da mensagem qual é a tônica, o tópico que nós vamos estar enfatizando para os irmãos. Então nós vamos ler aqui algumas porções das Escrituras Sagradas e vamos avançar. A primeira delas, já fizemos uma leitura há pouco, encontra-se no texto-chave, que é 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, para que tenhamos todo o contexto dessa passagem. Diz assim as Escrituras: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Segunda porção, Tiago capítulo 4, versículo 4. Bem pertinho aí, alguns livros para trás. Tiago 4, 4. A palavra de Deus assim diz: adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma outra versão, inclusive a minha, diz infiéis. Mas a palavra correta, quando a gente observa lá no seu sentido original,
é essa expressão mais forte, né? Adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Né? Aquele que quiser se constituir amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, diz aqui a palavra de Tiago. Uma outra porção, Isaías capítulo 30, versos 1, 2 e 3. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para apresentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se tornará em vergonha e o abrigo da sombra do Egito em confusão. Nesse mesmo livro, é o próximo capítulo 31, o verso 1. Ai dos que descem ao Egito em busca do socorro, que se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Uma outra porção, próximo livro, Jeremias, o capítulo é 2, versículos 11, 12 e 13. Repetindo, Jeremias, capítulo 2, 11, 12 e 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Então, estas as porções que nós temos para o registro até o momento. Permitam-me levantar algumas perguntas, meus irmãos. Nós vamos fazer algumas perguntas por um momento. Irmãos, o que leva um filho de Deus a amar o mundo? Porque quando João está escrevendo a sua carta, ele está dirigindo-se aos santos. Ele não está dizendo não ameis ao mundo para pessoas ímpias, e sim para aquelas pessoas que foram regeneradas. Então levantamos a seguinte e primeira pergunta: o que leva um filho de Deus a amar o mundo e se render aos seus prazeres? Porque facilmente os jovens, não somente os jovens, mas muitos do povo de Deus, se encantam, se rendem às delícias que este mundo, aos encantos que este mundo oferece. São perguntas. Será a falta de contentamento? Será uma falta de paz interior? Será a falta de um descanso espiritual? Oh, meus irmãos e irmãs, o que leva um cristão a descer ao Egito e buscar socorro, e buscar confiança? E bem sabemos que o Egito é uma figura do mundo. É uma figura do mundo. E bem dentro daquele contexto que nós observamos na leitura, Isaías estava então exortando especificamente o povo de Jerusalém, porque a Síria estava pronta para invadir Jerusalém com Senaqueribe. E Isaías então levou o povo a um posicionamento muito claro diante de Deus, que eles deveriam ter uma postura tal que Deus então iria livrá-los dessa situação. Só que o povo entrou numa convulsão, numa comoção, e começou a ficar muito perturbado.
E muitos ameaçaram: nós vamos buscar socorro no Egito, lá em Faraó. É por isso que tem aquela exortação nos 2 capítulos, 30 e 31. Ai daqueles que descem ao Egito e buscam confiança, buscam segurança nos costados de Faraó e não buscam ao Senhor. Por que será que muitos cristãos descem ao Egito? Só para que nós tenhamos um final dentro desse contexto que eu levantei de Isaías, pela infinita bondade de Deus, depois vocês podem, desejando assim, a partir do capítulo 36 de Isaías, vocês vão perceber como que Deus de maneira miraculosa livrou a Jerusalém de ser tomada pelos assírios. 100 anos mais tarde, que é o tempo da vida de Jeremias, então é que vem Babilônia com Nabucodonosor e leva cativo toda a Jerusalém para a Babilônia. Mas o que leva, queridos irmãos? O que leva um cristão a descer a este mundo e buscar ali a satisfação da sua vida? O que leva um filho de Deus a ter aquela postura que eu mencionei aqui, a se encantar com as delícias que esse mundo pode produzir? Irmãos e irmãs, o que motiva um santo que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus a preferir a beber de fontes de águas sujas, águas salobas, deixando de lado o verdadeiro manancial da vida que é o Senhor? O que leva um cristão, um filho de Deus, a desprezar o verdadeiro manancial da vida? O que leva? Estamos levantando bastante perguntas de maneira proposital. E o ponto principal, que já vou dar uma pequena colocação para vocês, é bem no início de 1 João. Não ameis. Não ameis. Aí diz o mundo. Por que muitos de nós amamos o mundo? Essa é a grande questão. E nós temos que ter absoluta certeza, amados irmãos, que os tentáculos deste mundo já alcançaram o povo de Deus. De um modo geral, não estamos falando daquele outro grupo, não. Mas os tentáculos do mundo já chegaram no meio do povo de Deus. E graças ao bom Deus, por que nós estamos estudando isso? Porque Deus tem levantado no coração de irmãos uma preocupação em relação a este assunto. E nós precisamos ser, de fato, socorridos pelo Senhor, para que nós não sejamos, então, o quê? Presas fáceis desse mundo caído. Não há a menor dúvida, amados irmãos e irmãs, a igreja, de um modo geral, ela está misturada. Nós não temos adequadamente testemunhado do Senhor. Não temos adequadamente anunciado a sua palavra. Sabe por quê? Porque o coração de muitos dos cristãos está dividido. É um coração dividido. É um coração que, em algum momento, deseja as coisas do Senhor, mas em grande parte de outros momentos tem a sua ligação clara, afetivamente falando, com este mundo. Por que a igreja cada vez mais tem se tornado como ou parecida com o mundo? Resposta, uma primeira resposta: nós amamos aquilo que é importante para nós. Nós amamos aquilo que nós julgamos valer a pena. Esse é o ponto. Por que nós amamos o mundo? Porque ele é importante para nós. Por que nós temos um relacionamento com o mundo? Porque nós entendemos que o mundo vale a pena. Esse mundo é atrativo, queridos irmãos e irmãs. Por que então nós amamos o mundo? Porque ele é importante para nós. Agora,
Lembre-se que uma das citações feitas foi o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. E a expressão forte no livro não é infiéis. Lá no seu original é adúlteros e adúlteras. E fala da amizade. Sabe por quê? Por que o Espírito Santo trouxe esta palavra tão forte ali? Porque a relação com esse mundo, do ponto de vista da palavra de Deus, é uma relação espiritual. Não hoje, não amanhã, mas depois nós estaremos vendo que este mundo é uma entidade espiritual, lógico, caída. E qualquer relacionamento que nós tivermos com esse mundo é um adultério, segundo as Escrituras Sagradas. Então veja como o assunto é tremendamente sério. E o mundo é extremamente sutil. O mundo tem as suas maneiras de como acessar o nosso coração, de como cativar a nossa mente, de como tragar a nossa vontade para ele. Agora, levantamos muitas perguntas, fizemos um apanhado diagnóstico. Por que um filho de Deus, então, lavado no sangue de Cristo Jesus ainda tem encantos por esse mundo? Por quê? Uma vez feito, então, esse diagnóstico, cabe a nós levantar uma outra pergunta, agora positiva, né? Qual é o caminho que devemos tomar? Qual é o antídoto que nós podemos ter, provar, para que nós sejamos, então, guardados dessa situação tão terrível? Nós devemos ter sempre em mente no coração, irmãos e irmãs, que foi exatamente esse sistema, esse mundo que tem como orientador, como, vamos dizer assim, o governador principal, Satanás, esse mundo que crucificou a Cristo. Ele é o mundo responsável pela crucificação do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o caminho a tomar? Qual é o antídoto a beber? Nós precisamos, vamos lá, rogar ao Espírito Santo, e já vou dizer uma coisa que vai estar dentro de um ponto de resposta às questões levantadas. Porque amamos o mundo. Lembre-se, porque amamos o mundo? Em várias situações. Devemos rogar ao Espírito Santo. Devemos pedir a Ele, suplicar a Ele, que Ele desperte em nossos corações um amor profundo pelo amado da nossa alma. Nós precisamos rogar que o Espírito Santo desperte em nossos corações um amor profundo pelo amado Senhor Jesus Cristo. Precisamos rogar. Então já demos um passo. Porque amamos o mundo? A palavra diz assim: não ameis o mundo. E eu levantei as perguntas: por que amamos o mundo? Por que o povo de Deus ama o mundo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então nós precisamos agora, qual é a saída então? Rogar ao Espírito Santo, que Ele desperte em nossos corações um amor profundo pelo Senhor. A atitude prática é esta. Porque quando você e eu tivermos nossos corações adequadamente ganhos pelo Espírito Santo, e Ele começar a jogar seu farol maravilhoso sobre Cristo Jesus, tenha certeza que os encantos do mundo irão desaparecer. O brilho desse mundo, como diz um cântico, né, vai se apagar diante desse tão glorioso Senhor Jesus Cristo. Então, por que amamos o mundo? É porque nós não amamos ao Senhor. E não tenha dificuldade de dizer isto, porque esta é a nossa realidade. Podemos ter uma consideração por Ele, mas um amor, conforme vamos ao desenrolar do nosso pensamento pela manhã, hoje, é um amor que envolve intimidade. Vocês se lembram, queridos irmãos, já podem abrir Apocalipse capítulo 2, por favor? Qual foi a queixa do Senhor com aqueles irmãos
da igreja em Éfeso, João escreveu 7 cartas, às igrejas da Ásia. E na segunda carta que João escreveu, que é a carta aos irmãos em Éfeso, o Senhor mostrou que havia uma queixa. Capítulo 2, deixa eu chegar aqui, versículos 4 e 5. Diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E o início do versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Aqui está. Textos como este, queridos irmãos e irmãs, precisam ser lidos também com o nosso coração. Quem está dizendo essas palavras é o próprio Senhor. Veja que a queixa dele é uma queixa bem pontual. Ele não está dizendo, tenho porém contra ti que deixaste de evangelizar, porque eles faziam isto. Ele não está dizendo aqui, tenho porém contra ti que deixaste de me servir, porque eles serviam. Leiam essa carta, vocês vão verificar que é uma carta que tem muitos elogios maravilhosos. Mas havia algo que realmente trazia um peso no coração do nosso Senhor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E isso fala-nos de algo chamado intimidade. Sem intimidade com o Senhor, nós não poderemos desenvolver um relacionamento com Ele. E se nós não desenvolvermos um relacionamento com Ele, nós não iremos amá-lo. Então vamos construindo nossos pensamentos aqui. Muito importante. Vale sempre dizer o seguinte: a palavra de Deus diz lá no seu texto principal para nós: não ameis o mundo, porque você e eu ainda temos ligações, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas por que o nosso coração é cativado para o mundo? Resposta: porque nós não amamos ao Senhor. Aí nós vimos o quê? A queixa do próprio Senhor, feita a uma igreja que era modelo na Ásia. Uma igreja que você vai perceber aqui, é uma igreja que funcionava. Uma igreja que não tem nenhuma outra repreensão no que ela fazia, na sua postura de conduta, mas no que, de fato, envolvia o seu relacionamento de intimidade com o Senhor. Estava em falta. Então nós podemos funcionar muito bem em muitas áreas que são legítimas, lícitas, porém podemos estar pecando naquilo que é essencial. Não ameis o mundo. Por quê? Porque a palavra está mostrando que é possível que nós assim façamos. Tá? E diante dessa situação, chegamos num outro ponto importante, dentro da resposta. Dentro da resposta. Para que nós possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, algo precisa acontecer em nós. Porque nós não respondemos toda a questão levantada. Permitam-me ser bastante didático aqui, não quero ser professoral, mas quero ser didático. Nós amamos o mundo, porque o Senhor não desperta interesse para nós. É como se disséssemos, Ele não é tão importante para nós. Estamos vendo agora um outro passo, para que nós possamos amá-lo. Então o ponto é amar Jesus. Então, Thomas, você está dizendo que nós precisamos amar a Jesus. Sim. Agora, algo precisa acontecer. E o Espírito Santo também precisa nos socorrer neste assunto. Aí, o terceiro ponto e o mais importante de todos eles, que é a base. Nós precisamos ver o quanto Ele nos amou. Esse é o ponto que nós vamos nos deter.
Será que nós mensuramos o quanto verdadeiramente Ele nos amou? Será que nós temos a noção do preço que Ele pagou para que nós fôssemos resgatados, queridos irmãos e irmãs? Então, da mesma forma que precisamos da luz do Espírito Santo para ser despertado em nossos corações o amor profundo pelo Senhor, esse mesmo Espírito Santo vai mostrar, vai trazer luz para nós, para que nós vejamos o quanto Ele nos amou. Aí nós fechamos a equação. Tudo começa lá: não ameis o mundo, porque amamos o mundo. A situação seguinte, porque nós de fato não amamos o Senhor. Mas por que nós não temos amado o Senhor adequadamente? Porque ainda não temos uma clareza dada pelo Espírito Santo referente ao quanto Ele nos amou. O Espírito Santo em nós, Ele lança o seu farol e vai nos demonstrar o profundo amor que Jesus exerceu por nós. Queridos irmãos e irmãs, Ele pagou um preço elevadíssimo para nos salvar. Um preço muito alto. Muito alto. E nós pouco sabemos deste preço. E é isso que nós vamos tratar. Nas outras reuniões, nos outros encontros, nós vamos falar de aspectos que estão circundados a este assunto que vamos tratar hoje, amanhã, talvez depois, mas como fundamento, porque eu digo com absoluta convicção no coração, o Espírito Santo abrindo os nossos olhos e nós conseguirmos enxergar a face de amor do Senhor, vai ser despertado no nosso coração um amor tão profundo pelo Senhor, tão profundo, que este mundo vai perder todo o seu brilho, todo o seu brilho. A sua vida vai ser cativada por um Senhor que verdadeiramente te amou. E nós vamos considerar este amor. Este amor precisa nos tocar, precisa quebrar toda a frieza, dureza do nosso coração, para que nossos corações sejam ganhos para Ele mesmo. Irmãos, o Espírito Santo, Ele vai nos mostrar que Cristo chegou às últimas consequências para que você e eu pudéssemos ser objetos do seu amor, para que você e eu pudéssemos ser livres de uma condição de escravos e nesta situação nos deixar completamente libertos nele mesmo. Até onde o Senhor foi para demonstrar o seu amor por você? Essa é a grande questão. E eu vou falar agora 3 coisas para vocês. Primeiro, lembre-se que Jesus chegou às últimas consequências para demonstrar o seu amor por você. Primeiro, pode abrir lá, Filipenses capítulo 2, do versículo 6 em diante. Esta foi a primeira atitude prática do nosso amado Senhor Jesus Cristo para que Ele demonstrasse o seu profundo amor por nós. Filipenses 2, 6 em diante. Olha que texto precioso. Pois Ele, o Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeira observação feita: o que Ele fez?
ele chegou às últimas consequências. Lembre-se, por favor. Ele deixou o seu trono de glória, por amor a você, por amor a mim. Ele deixou seus palácios de marfim. Ele deixou toda a glória que ele recebia constantemente de todos os anjos, serafins, querubins existentes. Ele deixou seu manto real, a sua glória, a coroa que estava sobre a sua santa cabeça. Ele abriu mão de tudo isto. Ele subsistia em forma de Deus. Ele era Deus. E veio assumiu a condição de um servo, tornando-se, como nós temos lá, semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, tornando-se obediente até a morte. Ele se esvaziou de si. Então, qual que é a primeira observação que eu faço para meus irmãos? Por amor a você, por amor a mim, ele deixou o seu trono de glória. O Filho eterno de Deus deixou o seu trono de glória. Quando Jesus nasceu, ele não se tornou uma pessoa ali quando ele saiu do ventre de Maria. Jesus é a única pessoa que quando nasceu já existia, pois ele é o Filho eterno de Deus. O que ele ganhou quando ele nasceu da Virgem Maria foi uma natureza humana. Ele já era o Filho eterno de Deus, com uma natureza santa perfeita. E quando ele então, esvaziando-se dessa glória maravilhosa, nunca da sua divindade, mas da sua glória, ele nasceu do ventre de Maria. E ali ele não se tornou uma pessoa. Ele já era uma pessoa, mas ele adquiriu uma nova natureza, ele é uma natureza humana. Então Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, uma pessoa com duas naturezas. Ele fez isso porque ele amou você. Somente Deus poderia nos salvar da condição nossa de pecadores. Mas somente um homem teria que pagar o preço. Mas o homem, se fosse pagar o preço, seria condenado. Então, Deus vem e assume a natureza humana e vai para uma cruz e paga o preço por causa dos nossos pecados. Então, essa é a primeira situação. Isso é fruto do seu amor. Mais do que isto, vamos considerar a segunda expressão de consequências últimas que Jesus chegou para demonstrar o seu amor por cada um de nós. E isso aconteceu quando ele estava lá no jardim de Getsêmani, a primeira fase desse processo. Vocês se lembram quando Jesus entrou no jardim e começou a orar? Pai, se possível, passe de mim este cálice, por 3 vezes. Por 3 vezes. E há o evangelista Lucas que relata que a dor, o sofrimento dele era tamanho que ele começou a transpirar gotas de sangue. Tamanha a aflição. Mas por que será? Ele estava com medo de ir para a cruz? Será este o problema de Jesus? Não. Nós sabemos, eu vou até citar um aqui, logo mais. A igreja teve muitos mártires que quando marchavam para serem mortos ou serem lançados para comer, serem comidos por leões, para serem queimados em estacas, para serem decapitados, eles iam cantando. Então Jesus estava com a aflição da morte. Aí entra o segundo ponto das últimas consequências que Jesus chegou para que você e eu pudéssemos desfrutar do seu amor. Ele sabia que quando ele estivesse pendurado lá no madeiro, ele iria clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Os nossos pecados estariam sobre ele. Veja que ele nos chamou Deus de Pai.
Chamou Deus de Deus, porque ali haveria, e como houve, uma interrupção de uma comunhão eterna, que ele sempre desfrutou com o seu Pai. Então ele, no seu coração, não se importou com ele mesmo, se importou com você e comigo, a ponto, as consequências tais dele falar assim: Pai, eu abro mão da comunhão contigo, para que eu derrame o meu amor para eles. Não ameis o mundo. Estamos entendendo? E por que nós amamos o mundo? Porque nós não o amamos adequadamente. E por que nós não o amamos adequadamente? Porque nós pouco conhecemos do grande, excelso, maravilhoso amor que Ele demonstrou por nós na cruz. Já vimos mesmo antes até da cruz, Ele deixou o seu trono de glória. Sabia, como diz um cântico, o seu destino aqui. Por amor a você, por amor a mim. Que amor é este, irmãos e irmãs? Que amor poderoso é este? Então, quando o Espírito Santo começa a nos mostrar essas realidades do amor, nossos corações começam a ser quebrantados, amolecidos, e vamos perceber o quanto somos amados. Somos objetos, frutos do amor desse Deus maravilhoso, desse Senhor maravilhoso. Então, o segundo ato consequencial da expressão de amor de Jesus foi que Ele decidiu abrir mão de uma comunhão eterna por você e por mim. Não é amor? É amor, queridos irmãos e irmãs. É amor. Mais do que isso. O terceiro ato de consequência majestosa da demonstração deste amor. Ele desceu ao inferno. Ele desceu ao Hades. Vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois, com relação à marca, eu não citei um texto anteriormente no segundo aspecto. Anotem Mateus capítulo 26, que fala-nos ali a respeito de Jesus no jardim de Getsemane. Aconteceu todo aquele cenário quando Jesus pede ao seu Pai que, se possível fora, passasse dele o cálice. Só para vocês anotarem no segundo aspecto de consequência que eu abordei há pouco. Mas esse terceiro aspecto, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, veja o versículo 27. Esse é um texto que refere-se a Jesus também, é o 27 e o 31. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Verso 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Quando nós lemos esse texto, nessa versão inclusive que eu li, que é minha, a palavra morte aqui, ela não está bem traduzida. No original é Hades, inferno. Essa é a palavra lá no original. Olha só, verso 31 novamente. Referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado no Hades, e nem seu corpo experimentou corrupção. Por amor, Jesus desceu ao Hades, ao inferno. Jesus foi para o inferno? Foi. Olha só. Agora, vejam só a sabedoria, como que Deus é maravilhoso. Porque ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ele diz em João capítulo 10, versos 17 e 18, ninguém tira a minha vida, ninguém. Eu, pelo contrário, espontaneamente a dou, este mandato recebi do meu Pai. Então ninguém poderia tocar em Jesus, ninguém. Então como ele morreu? Não, ele entrou na morte. Então olha só como Deus é maravilhoso para tratar do assunto morte, para tratar do assunto
de libertação, tratar do assunto de Satanás. Ele, no seu Filho, naquela cruz, sobre ele, o manto do nosso pecado foi colocado. Todo o pecado de imundícia, sujeira, podridão, aquilo que você possa imaginar, como o texto diz, lascívia, concupiscência, tudo isso foi colocado sobre Jesus. É por isso que houve um rompimento de comunhão. Ele não foi contaminado, nenhuma célula única de Jesus foi contaminada, nada. Mas sobre ele os nossos pecados foram colocados. Então a morte veio sobre ele. E porque a morte veio sobre ele, então ele desce ao Hades, porque nós merecíamos ir para o Hades. Então ele se encontra lá. E a morte só tem poder de reter o que o pecado tocou. O pecado tocou em Jesus? Não. Não tocou. Agora abram, por favor, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículos 17 e 18. Olha que precioso texto. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. João está falando. Porém ele, o Senhor, pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte não poderia reter Jesus, porque o pecado não tocou Jesus, mas sobre ele os nossos pecados foram colocados. Então ele desce ao Hades. Olha só a genialidade dele. E lá ele tratou de uma maneira perfeita e eterna. Ou seja, ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele destruiu a morte. Ele entrou no seio da morte. Porque a única forma de destruir a morte seria entrar no seio dela. E ele vai, ele não pecou não com seus pecados, mas com os nossos pecados. E o que acontece? Ele vai, só que ele está santo, absolutamente santo. Ele sai de lá com as chaves da morte e do inferno. Que Jesus maravilhoso nós temos! Que Jesus maravilhoso, poderoso, poderoso. Isso ele fez por amor a você, por amor a mim. Então nós começamos a compreender um pouco quando a palavra diz: não ameis o mundo. Por que há este amor, essa paixão por esse mundo, essa atração? É porque nós não amamos a Jesus. E por que nós não amamos Jesus? Porque pouco sabemos o quanto Ele nos amou, até onde Ele foi, a que consequências Ele se envolveu para que nós pudéssemos ser objetos do seu amor. Essa é a linha de pensamento que eu estou trazendo para vocês. Então, qual é a nossa maior necessidade? Que o Espírito Santo mostre para nós que nós fomos amados. Nós somos objetos do amor de Jesus, queridos irmãos e irmãs. Objetos. Ele é tão maravilhoso, é algo inimaginável para nós. Vocês se lembram que depois da ressurreição de Cristo, de Jesus, Ele vai aparecer para os seus discípulos, Ele aparece no ambiente onde houve lá uma manifestação de incredulidade. Tomé falou assim: não acredito, só se eu colocar a mão lá no buraco da ferida. Jesus falou assim: coloca aqui. Isso significa algo muito importante, que nós temos no trono deste universo, hoje, reinando de modo soberano, um Deus ferido. Ferido de amor por você e por mim. Até onde ele chegou, até que consequências ele se envolveu para demonstrar este amor. Haverá um tempo na história
na história dessa humanidade, onde tudo estará consumado. Você e eu, nós que pela graça nascemos de novo, ganharemos um corpo glorificado. A Bíblia fala igual ao de Cristo, excetuando uma coisa: o dele pela eternidade terá as marcas da cruz. E essas marcas estarão lá como testemunhas claras de um amor perfeito que Ele demonstrou por você e por mim no tempo e no espaço. Que amor é este, irmãos e irmãs? Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Eu estava falando que ia fazer a citação de um irmão para vocês, de um mártir. Esse irmão, ele viveu no segundo século, ano 155, um irmão chamado Policarpo. E Policarpo, ele foi bispo da igreja de Esmirna, essa a qual essas cartas são dirigidas aqui. E dentro daquele segundo século, o imperador que reinava, o imperador romano que imperava ou reinava era Trajano, um duro e massacrador, um perseguidor dos santos, porque exigia-se a adoração a César, exigia-se a adoração ao imperador. E os cristãos, sabe do que eles eram acusados? Por incrível que pareça, de ateus, por não se curvarem ante o panteão, ante os deuses romanos, ante César. Eles eram acusados de ateus. Morte aos ateus, morte aos cristãos. E entra então Policarpo nessa cena. Então descobre-se Policarpo, então numa situação, descobre-se onde ele estava, ele é levado diante das autoridades. E as autoridades dizem o seguinte: não, Policarpo, você pode continuar adorando Jesus, não tem problema não, só fala assim, César é Senhor, aí vira as costas e vai embora, você nem precisa dar bola para isso não. Eu falei assim, não é assim. Aí eu vou ler para vocês virem o que ele falou. Faz 86 anos que eu sirvo ao meu Senhor, e Ele nenhum mal me fez. Como hei de negar, de maldizer o meu Rei, que me amou e me salvou? E as suas últimas palavras em oração antes de morrer foram: Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me consideraste digno deste momento, para que junto aos teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso eu te bendigo e te glorifico. Amém. E então morreu queimado pelas chamas. Que coisa impressionante. Um homem que absolutamente conhecia o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Um homem que verdadeiramente amava Jesus e com absoluta certeza não se rendeu a este mundo cruel. Ele não amava o mundo, porque ele não pertencia mais a este mundo. Em outras reuniões vamos verificar os textos que falam-nos dessa libertação clara desta realidade de mundo caído. Então estamos montando dentro do nosso coração, em especial, também na mente, que faz parte, esta realidade. O texto principal diz: não ameis o mundo. Por que nós amamos o mundo, queridos irmãos e irmãs? Porque nós não temos adequadamente amado ao Senhor Jesus. Então nós precisamos da graça, precisamos do que o Espírito Santo jogue luz sobre nós, para que nós possamos amar a este Senhor de um modo especial. Mas aí acrescentei algo a mais nesse assunto, que o mesmo Espírito Santo nos mostre o quanto Ele, o Senhor, nos amou. Aí nós temos a equação fechada, porque na medida em que recebemos isto do Senhor, na medida em que recebemos esta revelação, então esse mundo completamente vai perder o seu brilho diante de nós. E como há pouco falei, este mundo, e a gente vai estar falando sobre isso, é muito mais do que os toques materiais que nós temos por aí, os aspectos criacionais. Esse mundo é uma entidade espiritual caída.
Tá? Deixe-me adiantar algo para vocês. A igreja, vou fazer uma relação, a igreja e o mundo aqui. A igreja é uma entidade espiritual. A palavra igreja significa os que foram chamados para fora. Fora do quê? Deste mundo. Nos tornamos uma realidade espiritual. A igreja não é um prédio, não é um edifício que tem uma cruz em cima. Isso não é igreja, isso é local. A igreja é uma realidade espiritual, é composta de todos os que foram nascidos de novo. Então nós que nascemos de novo fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo tem muitos membros, tem mãos, tem pés, tem braços, tem orelha. Cristo hoje se movimenta pela sua igreja. Como, por exemplo, Cristo, Ele vai abençoar uma pessoa que não conhece o Evangelho, se você não se levantar e andar até aquela pessoa e anunciar o Evangelho. Ou seja, Cristo, Ele se movimenta por você. Cristo se movimenta pelos seus lábios, quando você fala a palavra. Cristo se movimenta com as suas mãos, quando você abraça alguém e dispensa o amor dele. Cristo age pelo seu corpo. Ou seja, Ele conta com o seu corpo para atingir o seu alvo. Da mesma forma, o mundo, que é uma entidade espiritual, tem também um cabeça, Satanás. E de que maneira Satanás se movimenta para atingir o seu alvo? Pelo seu corpo. Qual é o corpo de Satanás? O mundo. O mundo nesse sistema caído. Esta é a lógica. Então todo o avanço das trevas vem por este corpo espiritual chamado mundo. Depois, quando estivermos falando a respeito do que significa isso, significa aquilo, ficará mais claro. Nós estamos somando já anteriormente algumas coisas para vocês. Mas o ponto importante, nós devemos saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós consideramos o terceiro aspecto consequencial da demonstração do seu amor, Ele foi ao Hades, por mim e por você. Ele saiu de lá vitoriosamente, com grande valentia. Ele destruiu, a Bíblia fala, pela sua morte, aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus fala sobre isto. Então nós temos um Senhor que com grande valentia, Ele alcançou vitória. Ele está assentado no mais alto, elevado trono desse universo, governando. E tudo isso Ele fez por amor. Mas guarde lá, há um Deus ferido sentado no trono desse universo. Ferido de amor por você e por mim. Está ficando claro para nós. Irmãos, por que nós amamos o mundo? Porque não amamos o Senhor. Por que nós não amamos o Senhor? Porque nós não sabemos o quanto Ele nos amou. Então, qual que é a tecla que nós devemos bater? Senhor, pelo Teu Espírito Santo, mostra-me o quão fui amado. O quão fui amado. Então, nós vamos a considerar o nosso Senhor Jesus Cristo pendurado no madeiro, com a sua face de amor. E ali nós precisamos então ser impactados por tamanho gesto de amor demonstrado por nós naquela cruz. Pegue em Hebreus capítulo 3, versículo 1, por favor. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 1. Veja, impressionante aqui. Por isso, santos irmãos, que participais da santa vocação, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Por que eu peguei esse texto aqui? Eu quero falar de uma palavra especificamente que aqui está colocada, que é a palavra considerai. Quando Andrew Murray, ele tem um livro, ele escreveu um livro para
comentário, um comentário sobre o livro de Hebreus, ele trata dessa palavra de uma maneira muito, muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Essa palavra considerar, quando nós pegamos a sua origem latina, ela é composta de duas outras palavras, com e a outra palavra sidus, S-I-D-U-S. Sidus. E essa palavra sidus significa constelação. Constelação. E esta palavra, considerar, era muito usada pelos astrônomos. O que um astrônomo faz? Ele pega lá uma luneta, pega lá um equipamento e fica contemplando as estrelas, buscando respostas. Buscando respostas da sua análise, da sua pesquisa, enfim, ele busca a resposta. E Andrew Murray faz uma aplicação aqui, que nós precisamos, como estes astrônomos, considerar o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E na medida em que nós vamos considerando, nós vamos obtendo respostas para os nossos corações. Mais do que isso, nossos corações começam a ser despertados para amá-lo. Para sermos ganhos por esse amor maravilhoso. Então esta é a palavra. Considerai. Considerai, e é mais do que considerar, é atentamente. Em outras passagens, nós temos no livro de Hebreus, ele vai aplicar essa palavra. Em especial, ele faz esse comentário que eu apliquei para vocês aqui, nesse verso aqui. Nós devemos considerar, ter uma postura de um astrônomo. Considerar o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Tá? E é exatamente isso, queridos irmãos e irmãs, que nós iremos fazer em algumas reuniões iniciais que teremos. Talvez 2 ou 3, para então depois darmos um outro passo. Mas o que eu gostaria de deixar bem firmado, como base, como fundamento, é a necessidade de conhecermos o amor dele por nós. E não há como nós conhecermos este amor se nós não contemplarmos a sua face quando ele estava pendurado no madeiro. E se nós não formos tocados por este amor, vai demonstrar o quão rígidos, o quão endurecidos, o quão frios nós somos diante de tão grande amor. Nós precisamos olhar então, irmãos e irmãs, para o nosso amado Senhor crucificado naquela cruz. E ali nós vamos tocar o seu profundo amor. E quando nós estivermos fazendo isto, nós vamos fazer isto hoje à noite, começar hoje à noite. O que nós vamos fazer? Nós vamos precisar tirar, como essa expressão já foi dita outras vezes, nós vamos tirar as sandálias dos pés dos nossos corações. Porque o território que nós vamos entrar é território santo. É um território maravilhoso. Eu fico me perguntando, por que Deus permitiu que aquele cenário da cruz fosse todo ele exposto daquela forma? Jesus, ele foi crucificado nu. Lógico, quando nós vemos nas representações, por uma situação de respeito, se coloca ali um pano, uma tanga mas ele foi humilhado até o fim, por amor a você, por amor a mim. Eu fico pensando, meu Deus e Pai, por que o Senhor permitiu que teu filho fosse exposto dessa forma? Ele foi exposto de todas as maneiras. E nós vamos ver ao longo das considerações que tudo isso era necessário. E tudo isso faz parte de toda uma realidade, de o quanto Ele nos amou. O quanto verdadeiramente Ele demonstrou o seu amor por nós naquela cruz. O que nós iremos fazer então, depois? Nós vamos considerar 2 aspectos. Primeiramente, primeiro aspecto, vamos considerar os 7 brados que Ele deu na cruz.
Jesus ficou pendurado no madeiro por 6 horas. Às 9 da manhã, no nosso horário, ele foi crucificado e foi render o Espírito às 3 horas da tarde. E ali, nesse período, ele bradou por 7 vezes. E nós vamos analisar cada um desses brados, para nós tocarmos o seu profundo amor dirigido a cada um de nós. Esse é o primeiro aspecto. E depois, num outro momento, nós vamos considerar os 6 milagres decorrentes da cruz. Nós vamos ficar impressionados. Os 6 milagres decorrentes da cruz. Em todo aquele momento ali, nós vamos conseguir ver, com a ajuda do Espírito, esses 6 milagres. E na soma dessas duas realidades, nós vamos então receber no coração, exatamente o derramar do Espírito. Em outras palavras, vejam só o quanto vocês foram amados. Vejam só o quão Ele amou vocês. Isso é maravilhoso, queridos irmãos e irmãs. Isso é maravilhoso. Deixe-me dizer algumas palavras ainda para considerações finais. Para ficar gravado é muito importante, porque a gente possa avançar. João diz àqueles irmãos: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é assim que está lá? Isso não procede de Deus, mas procede do mundo. Mas cuidado, o mundo vai passar, mas aquele que está no Senhor vai permanecer, vai estar habitando nele para sempre. Esse é o ponto. Não ameis o mundo. Essa é uma palavra para o meu coração, uma palavra para o seu coração. Agora, Espírito Santo, venha despertar no nosso coração um profundo amor pelo Senhor Jesus. Mas Espírito Santo, vem nos mostrar o quão fomos amados por esse maravilhoso Jesus Cristo. É isso que Ele vai fazer conosco a partir de hoje à noite. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós te damos muitas graças, porque a Tua palavra é completa, a Tua palavra é plena, e nós queremos verdadeiramente ser impactados pelo Espírito Santo. Nós queremos, de fato, ser tocados de tal forma que vamos conhecer o quão fomos amados. O quão fomos amados por esse Senhor tão glorioso. Desta forma, temos a certeza, amado e doce Senhor, que o Espírito Santo também irá colocar no nosso coração um amor profundo por aquele que deu sua vida por nós, o nosso querido Jesus. E assim, consequentemente, sabemos, Senhor, que este mundo, esse mundo perdido, essa entidade caída, não representará mais nada para nós. Nós só seremos aqueles que vivem nesse mundo para ser sal nessa terra e luz em toda essa realidade caída. Então ajuda-nos, querido Pai, pelo Teu poder, pela Tua santa palavra. É o que te pedimos, no nome do Teu precioso e bendito Filho, Jesus. Amém. Amém, meu irmão.